neste momento de comunhão, de oração, de reflexão bíblica, né? Você que está aqui perto, você que está mais distante, as boas-vindas a todos, que o Senhor Jesus esteja abençoando as nossas vidas nesta manhã de domingo, no dia do Senhor, né? Dia que o Senhor preparou para nós, e devemos certamente estar alegres, sabendo que Ele tem nos abençoado, tem cuidado de cada um de nós, tem suprido as nossas necessidades. Portanto, estamos juntos e eu convido você para permanecer nesse tempo, não é, que estaremos aqui, breve tempo de meditação bíblica, de reflexão, momento devocional que separamos deste dia para a nossa meditação, para também a nossa edificação. Quero convidar você para fazer uma oração. Ore comigo, se você puder, dar aquela pausa naquilo que você está fazendo e juntos vamos estar na presença do Senhor em oração. Ó Deus querido, amado, agradecemos a Ti pelo dia, pelas bênçãos recebidas, agradecemos a Deus pela vida. Obrigado, Senhor, também por aqueles que agora se reúnem, participam, Senhor Deus, e em Teu nome nós nos reunimos. Te louvamos, Te adoramos, Te exaltamos. Queremos também pedir, Senhor Deus, que perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, que a Tua misericórdia, Senhor, nos envolva nesta manhã e que possamos, com os nossos corações cheios de paz e da certeza do Teu perdão, possamos livremente Te adorar, Te servir e também, Senhor Deus, buscar a inspiração para a vida através da Tua palavra. Guarde, Senhor, a todos nós debaixo dos Teus cuidados. Abençoe especialmente aqueles que se encontram doentes, enfermos, Senhor. Aqueles, ó Deus, que também estão enlutados, os que passam por momentos de dificuldade na vida pessoal, familiar, profissional, financeira, seja o que for, que a Tua graça, Senhor Deus, possa alcançar a cada um, preenchendo os espaços vazios, aliviando, Senhor, as dores, dando a sabedoria necessária, Senhor, para cada um seguir o caminho com fé, com confiança, sabendo que podemos sempre contar contigo. É a oração que fazemos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero mais uma vez cumprimentar a todos, também dar as boas-vindas a você. Hoje nós estaremos meditando na palavra do Senhor e o texto bíblico para a nossa meditação está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 9. Eu vou ler esse texto, eu peço a você que ouça e acompanhe com atenção. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues.
mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiado pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Você já caiu e se levantou melhor depois da queda? É sobre isso que nós vamos pensar, é nesta pergunta, né, que nós vamos nos concentrar e ver a conversão, a chamada assim conversão de Saulo, né? E como Deus fez essa obra transformadora na vida dele, a partir deste encontro no caminho de Damasco, desta queda do Saulo, né? Que depois de ter caído, levantou-se uma nova pessoa, né? Então vamos falar no primeiro momento da queda, não é? Atos 9, versículos 4 e 5, diz assim: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Bem, o que podemos notar inicialmente é que Deus não pediu licença, né? Ele entrou na vida do Saulo, né? Ele interrompeu aquela caminhada, o derrubou, né? E o Saulo, caído no chão, se entregou. Esta forma de apresentar a experiência do apóstolo Paulo às vezes nos parece uma forma até dura, né? Uma intervenção divina na vida desse homem, muito marcante. De fato foi marcante, porque essa experiência do Saulo, ele vai contá-la em outras ocasiões, como sendo, de fato, o encontro que ele teve com o Deus eterno, né? E dessa imagem da queda, né, que vem a expressão popular, que às vezes usamos, né, cair do cavalo, né? Então, se diz, fulano caiu do cavalo. E aqui, nesse momento, né, alguns até vão dizer que o Saulo caiu do cavalo naquele encontro. Na verdade, não há cavalo, né, na história da conversão do Saulo, mas há a queda, né? E muito mais, uma queda muito mais violenta, se podemos dizer assim, né, muito mais repentina e marcante do que a queda de um cavalo, né? O profeta Jeremias parece ter tido uma experiência semelhante à que o Saulo também teve, né? O profeta disse, Jeremias capítulo 20, versículo 7, seduziste-me, Senhor, e me deixei seduzir. Essa palavra do profeta Jeremias também nos dá esta ideia de uma intervenção divina na vida do profeta, e ele, a expressão nesta versão que eu estou usando é seduziste-me, ou seja, aquele chamado, aquela ação de Deus foi irresistível naquele momento, né?
E ele acaba, então, por se entregar inteiramente a Deus. Paulo poderia ter dito, ou Saulo, né, melhor dizendo, poderia ter dito, dominaste-me, né, e derrubaste-me. A experiência do encontro desses homens com Deus, de fato, foi marcante. Como marcante pode ser também a nossa experiência com Deus. Ela pode parecer dura, mas quando pensamos no Saulo, temos que destacar algo muito positivo. E eu quero que você preste bastante atenção, né? Temos algo muito positivo nesta história da conversão. Deus se interessou por um homem que perseguia os cristãos e do qual as pessoas tinham medo. Isso é extraordinário, não é? Se, do ponto de vista humano, havia certamente muitas pessoas naquela época que viviam, na época em que Paulo viveu, que eram seus contemporâneos, né? Pessoas que poderiam ser, assim, vamos dizer, melhor aceitas. Mas Deus se interessou por um homem que perseguia os cristãos e do qual as pessoas tinham medo. Deus se interessou por Saulo, mesmo sendo ele uma pessoa difícil. Agora, nesse ponto vale dizer que tem gente que não se interessa por Deus. Isto é ruim, de fato, porém seria muito pior se Deus não se interessasse por nós, né? Acredito que o ponto mais alto da nossa meditação nesse momento, nessa primeira parte, é isto, né? O importante, o que precisa ficar em destaque, é que Deus, o Deus que se interessou pelo Saulo, né, é também o Deus que se interessa por você, que se interessa por mim, é o Deus que se interessa até mesmo por aqueles que não o procuram, né, por aqueles que muitas vezes o ignoram ou tentam ignorar, né, e isto é o que nos impressiona. E Deus está interessado na humanidade pecadora, né? No segundo momento dessa narrativa, né, temos aí a cegueira, né, do Saulo. Atos capítulo 9, versículo 8. Então levantou-se Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiado pela mão, levaram-no para Damasco. Uma luz o envolveu, diz Atos 9, 3. Uma luz tão forte que ele ficou cego. Ficou cego 3 dias, sem comer e sem beber, é o que diz o versículo 8. E Saulo só começou a ver quando Ananias impôs as mãos sobre ele e disse: Saulo, meu irmão. Atos 9, 18. Ele voltou a enxergar, ele ressuscitou no exato momento em que foi acolhido na comunidade de fé como irmão. Ali, naquela hora, morreu o perseguidor e nasceu o profeta, o apóstolo Paulo. Há momentos em que caímos, sentimos a queda, sentimos a dor no corpo e na alma. Mas as quedas podem ser também
ou oportunidades para refletirmos, não é? O período difícil, de escuridão, pode ser a oportunidade para abrirmos os olhos para uma nova realidade, para uma nova vida. Se cairmos e nos levantarmos melhores, se a queda nos fizer abrir os olhos para a verdade, certamente a vida será melhor depois da queda, né? E sobre a experiência do apóstolo Paulo, podemos dizer isto com certeza. Ele se tornou uma pessoa melhor depois da queda, né? Caiu o Saulo, o perseguidor, o que assustava as pessoas, o que amedrontava as pessoas, o que consentia na morte dos cristãos, e levantou-se o Paulo. Claro que teve um processo longo, né? Mas isso não foi imediatamente que essa mudança aconteceu, mas ela aconteceu. Levanta-se de forma assim, figurada, né? Podemos dizer que levantou-se um novo homem, né? O Paulo, o profeta, aquele que fala em nome de Deus, o apóstolo dos gentios, que levou o evangelho para o mundo da sua época, né? Agora, em terceiro e último lugar, eu quero falar o nada do ser humano e o tudo de Deus. Esta é o ponto final da nossa meditação, né? Veja, queda, cegueira, estas imagens falam por si. E deixa transparecer algo que Paulo viveu. Aquela experiência mudou a sua vida. Ele rompeu com o seu passado, com aquele sistema fracassado de vida no qual ele vivia, perseguindo os cristãos, consentindo com a morte de pessoas, acreditando estar fazendo o que era correto, porque ele fazia o que fazia, não é? E isso prejudicava muita gente, né? Especialmente os cristãos, mas ele achava que estava certo, ele achava que estava no caminho certo, né? E fazendo a coisa certa. Mas apareceu nessa queda, naquele momento do encontro de Deus com o Saulo no caminho de Damasco, e naquela queda apareceu o nada do Saulo, né? E onde apareceu o nada do Saulo, nasceu o tudo de Deus. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Vocês se lembram desta passagem bíblica, das palavras de Jesus? Sem mim nada podeis fazer. E Paulo disse em uma das suas cartas, Filipenses capítulo 4, versículo 13, ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. As palavras do Paulo apóstolo, elas estão completamente, perfeitamente alinhadas com o que Jesus disse. Jesus disse: sem mim vocês não são nada, não podem fazer nada. E o Paulo vai dizer depois, né? Eu posso tudo naquele que me fortalece. O que podemos dizer da experiência do Saulo, que depois fica conhecido como o apóstolo Paulo, é que quebrou tudo, né? O ideal que ele alimentava na vida,
a observância que ele fazia da lei, o seu esforço de conquistar a justiça e de chegar a Deus, como ensinava o judaísmo, né, pelos próprios esforços, pelo cumprimento da lei, através dos sacrifícios, né? E Saulo era um autêntico judeu e certamente ele cumpria, né, com todas aquilo que ensinava a tradição judaica e acreditava, né, na tradição judaica. Mas tudo que ele tinha vivido e aprendido desde pequeno foi por água abaixo. Desmoronou o mundo que ele vivia. Mas lá na estrada de Damasco, de repente, sem esforço nenhum da sua parte, o Saulo percebeu e recebeu de graça exatamente aquilo que todo o seu esforço de 28 anos não tinha conseguido alcançar. A idade que mais ou menos ele tinha quando teve essa experiência, não é? Então, naquele encontro com Deus, ele foi envolvido pela graça de Deus e ele alcançou o que ele não tinha alcançado em 28 anos de esforços, né? Dentro daquele caminho que ele achava ser o correto, né? E o que foi que aconteceu ali? Ele entendeu que Deus se interessava por ele. Ele entendeu que Deus foi até ele, o encontrou, Deus o justificou, né? É o que vamos observar no texto de Romanos. Vou abrir aqui para a gente conferir. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 19, né? Que são, vamos conferir as palavras do próprio apóstolo Paulo, né? Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, o próprio apóstolo Paulo vai dizer aqui, especialmente no versículo 20, né, Romanos 3, 20, ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Esse foi o entendimento que o Saulo teve, não é? E que o Paulo, apóstolo, escrevendo agora aos Romanos, ele vai dizer claramente que é este o entendimento que ele tem, né? De que Deus se interessa pelas pessoas, pelos pecadores, de que Deus vai até os pecadores ou vem até nós, né? E que Deus nos encontra e que Deus nos justifica. Não é o que fazemos, não é que somos bons, não é que a nossa justiça que alcança a bondade de Deus, não. Somos salvos pela graça, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, né? Para que ninguém possa dizer, eu fui até Deus. Ninguém foi. Ele veio até nós para nos salvar. Deus lhe mostrou o seu amor quando ele estava sendo um perseguidor, né? Deus mostrou o seu amor ao Saulo quando ele estava sendo um blasfemo e quando ele estava sendo um insolente, né?
essas são as palavras que ele mesmo disse em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Vamos ler a partir do versículo 12. 1 Timóteo 1, 12. Diz assim: sou grato, palavras do Paulo apóstolo, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois eu fiz na ignorância, na incredulidade, achando que estava fazendo certo, fiz o errado. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com fé e amor que há em Cristo Jesus. Fiel esta palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo, não para condenar, mas para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo se coloca como um exemplo de pecador. Ele vai dizer: você se acha um pecador? Pois eu era muito mais. Ia dizer o Paulo, porque eu persegui a igreja de Cristo. Não é? É isso mesmo que ele vai dizer. Se a gente continuar a leitura do texto aí, vamos perceber isso, né? 1 Timóteo 1, versículo 16. Mas por esta mesma razão, né? Por causa de Cristo que veio ao mundo, por esta razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal dos pecadores, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, uma paciência, né, infinita de Deus, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim ao Rei eterno, invisível, Deus único, honra, glória pelo século dos séculos. Amém. Irmãos e irmãs, temos aqui esta evidência, temos um testemunho vivo, né, e registrado do apóstolo Paulo, da transformação que aconteceu na vida deste homem. E podemos dizer o seguinte: enquanto nós acreditamos que podemos nos justificar, não encontramos o amor de Deus. Veja quem era o Saulo. O Saulo era uma pessoa que vivia sem o amor de Deus. Uma pessoa violenta, que não procurava compreender as pessoas. Não. Ele prendia, consentia na morte de pessoas. É uma pessoa guiada pela lei, pelos preceitos da lei, fria, né? Tornou-se um legalista. Mas esse homem mudou depois que conheceu Jesus, conheceu o amor. Ele fala isso, o amor de Cristo transbordou, e essa compreensão, a compreensão desse amor veio com a queda. E quando admitimos o nosso fracasso, quando nos encontramos caídos no chão, quando admitimos a nossa falência e a nossa cegueira, nós encontramos o amor de Deus. No nada do ser humano aparece o tudo de Deus. E vamos fazer aqui as últimas considerações.
Parece ser uma contradição dizer isto, mas às vezes caímos para nos levantar pessoas melhores. Isso acontece com todo mundo. Tem gente que não admite, mas a experiência da vida nos mostra isso. E que bom que aprendemos com a queda. Que bom é aqueles que têm esse entendimento, né, de que a fase difícil da vida serviu para alguma coisa. Nos tornou pessoas melhores, né? Porque se a queda não nos torna melhores, ela é só uma queda, né, que dói, que machuca e que às vezes deixa a pessoa cheia de ressentimento. Mas quem procura aprender com as quedas, certamente terá uma vida melhor. Deus pode nos conceder uma visão nova, uma forma nova de encarar a vida depois da queda. É o que aconteceu com o Saulo, né? O apóstolo Paulo. Ele passou a ver a vida de forma diferente, né? Teve uma nova visão. E para concluir mesmo, sem Jesus não podemos nada. Esta é a verdade absoluta. Fortalecidos por Deus, é que podemos todas as coisas. Sem Jesus, não podemos nada. Lembramos das palavras do apóstolo Paulo mais uma vez, agora em 2 Coríntios. Eu vou citar apenas capítulo 12, versículo 10, né, que ele diz: quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, né? É o que ele diz. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. De fato é. Quando a gente está se sentindo forte, é claro que nós somos assistidos pelo amor de Deus em todos os momentos da vida. Quando nós estamos sentindo fortes, às vezes não damos muito espaço para Deus trabalhar. Mas quando a gente se sente fraco, né, é aí que há um aperfeiçoamento, diz o apóstolo Paulo, do amor de Deus, do poder de Deus em nossas vidas. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, a todos nós. E eu digo a você, mais uma vez, é no nada do ser humano que aparece o tudo de Deus, né? Vamos orar? Deus querido, amado, muito obrigado pela Tua palavra, que nos orienta, que nos dirige. Agradecemos ao Senhor, porque o Senhor se interessou por nós, sendo nós pecadores. Poderia ter nos ignorado, nos abandonado, se afastado de nós, mas pelo contrário, o Senhor veio a nós na pessoa de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por ser o Deus presente, por estar presente na realidade da nossa vida. Obrigado por cada vida que agora participa, ora. Abençoe essa tua filha, esse teu filho. Abençoe as famílias representadas. Abençoe especialmente aqueles que se sentem enfraquecidos nesta manhã, talvez aqueles que levaram a queda nesses dias, pessoas que estão se sentindo como se estivessem no chão. Ó Pai querido, que esse momento difícil, adverso, possa transformar-se numa grande oportunidade de crescimento, de fortalecimento. Abençoe a todos nós, a Tua igreja, abençoe especialmente os que estão enfermos, nós te pedimos, os que estão doentes, os que estão enlutados, os que estão desempregados.
os que estão sofrendo, Deus, por males que a gente desconhece. Tenha misericórdia, Senhor, do teu povo, tenha misericórdia da nossa nação, abençoe os nossos governantes, tenha misericórdia desse mundo que carece tanto de ti, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém. Amém. Quero agradecer imensamente pela sua companhia e também fazer um convite. Hoje à noite, às 19h30, vamos juntos cultuar o nosso Deus, né? Hoje temos culto às 7h30 da noite, às 19h30, e o culto será presencial para aqueles que podem vir ao templo e aqueles que não podem, né? Poderão acompanhar aí pela internet, como você está fazendo nesse momento, certo? Quero agradecer ao nosso irmão Valdir, a Bia, né, que estão lá em Sorocaba, nossos irmãos, que Deus os abençoe, Deus os guarde sempre. Muito obrigado pela companhia de vocês. Também a Tamara, que Deus abençoe, Tamara, Danilo e as meninas. Agradeço também pela sua companhia. Edi, a nossa imensa gratidão por estar conosco também. Que Deus abençoe, que Deus te guarde sempre. A toda a sua família também, né? A nossa irmã Ana, lá do Gramadão. Obrigado, Ana, nossa companheira também de domingo, aos domingos de manhã, sempre conosco também. Outras oportunidades. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Eliane, muito obrigado por você estar presente. Deus abençoe o seu, Aguinaldo, e toda a família também. Seu Domingos, Deus abençoe meu irmão. Dona Marli, não é, se recuperando em casa. Que Deus fortaleça sempre vocês, e estamos juntos aí nessa caminhada de fé e com fé, sempre, né? A nossa irmã Eunice, Deus te abençoe, Deus abençoe Edson e também toda a família aí, que Deus os guarde. Muito obrigado pela presença aqui. Carol, Deus te abençoe, Carol, Deus te fortaleça e abençoe também sua família. Está conosco também nossa irmã Deise, Deus abençoe, Deise, obrigado, grande companheira aqui também, Deise, de bastante tempo já, né? Muito obrigado, Deus te abençoe, juntamente com a sua família. E também a Fátima, que está sempre nos acompanhando, a nossa gratidão, Fátima Hessel, né? Está conosco nessa manhã e tem estado sempre que pode. Que Deus te abençoe e Deus abençoe também a sua família, o seu lar. Convido a todos para estar conosco hoje à noite, às 19h30, no templo, para quem pode, para quem não pode, pela internet, como você está fazendo agora. Desejo a todos um ótimo dia e vamos nos despedir com a bênção do nosso Deus. E o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito, esteja com você, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e sempre. Amém.